Salve, aqui é o Lázaro Rosa. Sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do Semana em Debate Focus Brasil, aqui no canal da Fundação Perseu Abramo. E estamos aqui, diretamente de Brasília, para estrear, esse programa que tenho certeza que vai trazer muita informação de qualidade para todo mundo, não só para a militância, mas para todas as pessoas que procuram informações de qualidade. Então, toda sexta-feira, a gente vai se encontrar aqui no canal, também será transmitido no canal do PT, na TV PT, trazendo convidados especiais para estar debatendo sobre política e sobre a conjuntura do momento aqui, que a gente tem vivido ultimamente. E para a estreia, temos um convidado especial, Éden Valadares, nosso secretário de Comunicação Nacional aqui do PT e atualmente presidente da PT Bahia também, por enquanto, Até sábado. Até sábado, então é quase um ex-presidente, então. É, quase. Seja bem-vindo, Éden. Obrigado. Prazer conhecê-lo inteiro aqui nesse momento especial com a gente. E também recebo Alberto Cantalice, que também, ex-secretário nacional do PT, de comunicação do PT, e atualmente ele é diretor de comunicação da Fundação Perseu Abramo. Então ele vai estar aqui com a gente também todas as semanas, nesse novo desafio. Cantalice, seja muito bem-vindo. Obrigado, Lázaro. Obrigado, Éden. É uma oportunidade que a gente tem de conversar com o novo secretário de comunicação, ver as experiências dele. Veio do Nordeste, que é uma área fundamental da política brasileira, onde hoje, na verdade, tirou de São Paulo a primazia de ser o polo progressista. O polo progressista brasileiro hoje está no Nordeste e na Bahia, que é o maior estado da região em particular. Legal, Cantalice. Então, ótimo, vamos juntos nessa. E antes de entrar aí no debate, nos assuntos, a gente tem aqui o Momento Focus, que é para destacar as reportagens da nossa revista semanal. Se você ainda não conhece, vale a pena visitar o nosso site fpabramo.org.br/Focus Brasil, ou o link que vai estar aqui na nossa descrição. Então, lá a gente tem entrevistas, reportagens, vários cursos, inclusive todos eles de graça. Então, a gente fornece todo material de muita qualidade para que vocês estejam sempre bem informados e sempre atualizados do que acontece no mundo político, tá bom? E na capa dessa semana, a gente tem a reportagem sobre o julgamento do Bolsonaro, que pela primeira vez, um ex-presidente da República é julgado por tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito. E no banco dos réus a gente tem também civis, militares, formando essa cena inédita, que dão um recado institucional em defesa da democracia. Inclusive, esse será um dos temas de hoje. O julgamento está sendo transmitido aqui na PT TV, então a PT TV vai acompanhar isso até o final, então sigam lá, tá? Sigam lá que a cobertura está excelente. E também temos uma matéria sobre o 7 de setembro agora, que é uma data importante para os movimentos sociais, os gritos dos excluídos. Então, todo mundo organizado em todo o Brasil para bater em pautas importantes, que são soberania, democracia, direitos trabalhistas, justiça fiscal, enfim, tudo que interessa ao povo, tá? Então, vamos começar pelo primeiro tema, que é comunicação, que é o foco aqui desse nosso primeiro episódio. A comunicação tem sido o principal, a pauta principal, não só dos partidos, mas também de toda a militância, de todo mundo aí que está na luta. Então, a gente está sempre buscando o melhor caminho para estar atingindo o público final, Cantalice, o que você acha desse momento? Você acha que a esquerda está indo num caminho interessante? É isso mesmo? A gente percebeu que nos últimos meses, quando a gente começou a falar mais de pautas que interessam o povo, que é a escala 6x1, que é a isenção de R, entre outros temas ali que impactam realmente na vida deles no dia a dia, a gente conseguiu ter um protagonismo maior, porque a extrema-direita a gente sabe que continua dominando, mas esse domínio diminuiu. Queria escutar de você, Cantalice, de você, Éden, o que vocês pensam desse cenário atual da comunicação e o que a gente tem que fazer para estar evoluindo, crescendo, atingindo o público até as eleições de 2026? Primeiro, foi excelente a gente estrear o programa convidando o nosso companheiro Éden para participar, porque é, de fato, hoje o foco da nossa militância, É a disputa nas redes sociais, na mídia, com a pauta da extrema-direita. Você é um veterano, apesar de você ainda ser mais jovem, mas você já vem na política há muitos anos, presidente do PT da Bahia, tem uma larga militância no movimento social.
tem uma expectativa da base do partido com a sua gestão. E também pelo fato de que você vai ser um dirigente integral, né? Você não vai ter outra tarefa que não seja ficar focado no trabalho da comunicação do PT. E você vem com uma pegada diferente, né? Porque você também... Eu fui secretário de comunicação, depois foi o Árabe, depois foi o Gilmar, quer dizer, sempre do eixo Rio-São Paulo, né, do Sudeste. Agora vem um olhar nordestino para a comunicação. Quais são as suas expectativas na frente dessa pasta que é de fundamental importância para o PT, para o governo Lula, para a esquerda, para todos? Oi, Cantalice. Oi, Lázaro. Prazer estar aqui com você. Secretário. Prazer, Cantalice, estar aqui com vocês. Prazer estar aqui com a Fundação Perseu Abramo, que é importantíssima fundação de formação política nossa e também um instrumento de comunicação. Não há formação política, Cantalice, se a gente não fizer boa comunicação. E eu cumprimento a sua gestão aí na diretoria de comunicação, a gestão do presidente Paulo Okamoto, parabenizar pelo Semana em Debate, parabenizar pela revista Focus. E que bom estar aqui, logo na estreia, uma honra para mim, uma honra para a Secretaria de Comunicação do PT. São muitas questões em uma só, eu vou tentar ir dialogando aos poucos, a gente tem tempo aqui para ir conversando, mas eu estou aqui fantasiado, está dizendo o Cantalice que estou aqui fantasiado de STF, porque realmente essa semana está fazendo a cobertura do julgamento do ex-presidente Bolsonaro e dos seus cúmplices da tentativa de golpe, e a comunicação ganhou um destaque importante nisso. A gente falou aqui da cobertura que o PT está dando, nós estamos dando cobertura integral do julgamento, por entender, primeiro, que é um julgamento histórico, um julgamento que deve marcar a história da democracia no Brasil, pelo seu ineditismo, que é a primeira vez que o presidente, ou que militares e civis que articularam um golpe chegam ao banco dos réus, vão ser julgados pelo STF, isso é inédito na história do Brasil. Infelizmente, a história do Brasil marcada por muitas anistias, por muito passapano, por muito jogar para debaixo do tapete, e dessa vez a Constituição está prevalecendo, o Estado de Direito está prevalecendo, mas não só por isso, estamos fazendo a cobertura da TV PT, da Rádio PT, das redes do PT como um todo, para levar boa informação de qualidade para a nossa base militante. Cantalice foi secretário de comunicação aqui do PT Nacional, abriu fronteiras para a gente poder chegar onde a gente chegou, e sabe da demanda que tem da nossa base de ter canais de diálogos diretos com a direção, mas de ter canais do PT, para ouvir a opinião do PT, para ouvir os argumentos do PT, para saber o que o partido está pensando, para saber o que o partido está elaborando, porque a nossa militância, na ponta, é quem faz a comunicação do PT. Às vezes a gente fica falando muito das nossas redes sociais, dos perfis oficiais. Gente, um partido que desde 1989 é primeiro colocado ou segundo colocado em todas as disputas presidenciais, não é um partido ruim de comunicação, é um partido que se comunica muito bem, é um partido que tem o maior símbolo, talvez, o maior signo político hoje do Brasil é a estrela do PT, gente. A estrela vermelha do PT com o 13 dentro, a estrela vermelha do PT escrito PT dentro, é o maior símbolo político do nosso país. Nós fazemos campanha na Bahia, Lázaro sabe disso, Cantalice comentou que a gente vem da Bahia, vem do Nordeste. Muitas vezes a gente vai para a rua levando praguinha com a foto do nosso candidato, com a marca que a gente fez para a campanha, e na outra mão a gente leva as praguinhas com a praguinha vermelha com a bandeira, com a estrela do PT. E a turma no meio da rua, a nossa militância, quer pegar a estrela do PT. Não quer pegar a foto do candidato, porque esse é um símbolo muito forte. Então, um partido que tem esse maior símbolo, que ganha tantas eleições, que disputa hegemonia na sociedade, não pode ser ruim de comunicação. E a gente vem num processo, eu quero aqui elogiar o trabalho feito pelos secretários que me antecederam, por Cantalice, pelo Árabe, pelo companheiro Carlos Árabe, pelo companheiro Gilmar Tato, que ficou os últimos 6 anos aqui. A gente vem numa crescente, gente. Eu chego humildemente, modestamente, atendendo o convite do companheiro Edinho, atendendo a indicação da minha corrente, da minha chapa, que eu agradeço muito pela indicação, pela convocação do presidente Lula também, mas eu pego um barco que já está na direção correta. A gente sai atrás nesse debate, na disputa com a direita e com a extrema-direita, numa arena que é extremamente desfavorável para nós. Resumidamente, os caras jogam com a mentira, a gente tem que jogar com a verdade. Os caras jogam com o ódio, a gente tem que jogar com a solidariedade. Os caras manipulam sentimentos de rancor, de medo, enquanto a gente apresenta proposta e política pública. E do lado de lá da mesa, do lado de lá do balcão, infelizmente, nós temos
grandes transnacionais que ainda não são reguladas no nosso país e que fazem dessa manipulação de medo, de ódio e às vezes até de porta de entrada para certos crimes graves, monetização, ganham dinheiro com isso. Exato. Então é uma arena muito injusta para a esquerda, é uma arena muito injusta para o PT, e eu quero valorizar o trabalho que foi feito até aqui, pelos dirigentes nacionais, pelos dirigentes estaduais e pela nossa militância. A gente faz comunicação na fila da padaria, no sindicato, na escola, na faculdade, quando a gente defende o PT, defende o Lula, defende o nosso projeto. Então, eu penso, Catalice e Lázaro, que a gente vem trazendo a comunicação para a centralidade da elaboração política do PT ano após ano, sabe? Batalha após batalha, campanha após campanha. Quando o Catalice foi da Executiva Nacional do PT, e ele pode me corrigir se eu estiver errado, o secretário de Comunicação não tinha direito a voto natural na Executiva do PT. A gente tinha que qualificar o dirigente para ele ter voto, para ter direito a voto na Executiva. Entendi. E hoje, graças ao trabalho dessa companheirada e pela nova dos presidentes, da presidenta Gleisi também, e da nossa direção, há uma compreensão completamente diferente. Nós temos um outro nível de investimento em comunicação, em aparato tecnológico, em pessoal, sabe? Em colocar isso na centralidade, que a Secretaria de Comunicação, eu falo isso não é porque eu estou aqui sentado nessa cadeira, mas é uma das principais secretarias hoje do partido, por conta das tarefas que tem. E aí senão eu vou ficar falando muito, vou falar só dessas tarefas. É a tarefa interna que o Catalice falou aqui agora, nós temos que aperfeiçoar a nossa comunicação com a militância. Eu acho que ela precisa ser mais dinâmica, a gente precisa ouvir mais também, a gente precisa ter o termômetro mais real time, sabe, full time, de entender para onde a militância está indo, qual o sentimento dela, o que ela quer. A gente acerta mais se a gente ouve a militância do PT. Quem está na rua, quem está no embate, está fora aqui da direção, às vezes pega melhor a temperatura ali, de como enfrentar o argumento da direita, de como está sendo feita a manipulação, de onde vem, vou chamar assim, os insights, os alarmes do que está crescendo. Estou falando aqui de fake news, de mentira, de ondas que atacam o PT e o presidente. Nós precisamos ter uma interação mais viva, mais ativa com a militância. É no sentido disso que o Catalice falou mais cedo, da opinião do PT. Sabe, qual que é a opinião do PT sobre essas polêmicas, sobre os principais debates postos no Brasil, do que a sociedade brasileira vem discutindo? A militância procura muito, acha em nossos sites, blogs, jornais, revistas do campo progressista e etc., mas tem uma fome, uma sede pela opinião do partido, a gente quer expressar melhor isso, e na dimensão para fora, nós temos que defender o nosso governo, o partido do presidente da República é o partido do governo, nós vamos defender o nosso governo, não temos dúvida disso, não temos dúvida de que o governo do presidente Lula, esse terceiro mandato do Lula, o quinto do PT, é ainda melhor do que foram os outros 4 anteriores. O que o Lula fez, gente, nesses 2 anos, 3 agora, de reconstrução do nosso país e do conjunto das políticas públicas, de investimento em infraestrutura, de investimento em saúde e educação e do cinturão de proteção social, sem sombra de dúvida, o maior governo da história do nosso país. Nós pegamos terra arrasada e reconstruímos. Então, nós vamos defender o governo do presidente Lula, nós vamos defender as nossas bandeiras, isso o presidente Adil tem falado muito, o papel do partido também é defender nossas bandeiras, sabe? É defender os nossos valores, é defender os nossos princípios, e o que nós entendemos que é disputa na sociedade, às vezes o governo não pode fazer. Não é, por exemplo, proposta formal do governo acabar com a escala 6x1, mas essa é uma luta do PT, do movimento sindical, dos movimentos sociais, e nós temos que encampar. Como nós temos que encampar a luta contra qualquer tipo de preconceito, de discriminação, de opressão, de repressão na sociedade brasileira. Isso também é papel do PT e a comunicação é um instrumento importante. Termino dizendo, Lázaro, claro. Eu me formei na política, o Thalys falou, me chamou de jovem, ao mesmo tempo me chamou de velho. Ele falou, eu sou jovem, mas tenho muito tempo de militância. E é verdade, eu tenho 43 anos, mas sou filho do PT, minha mãe é petista, é petroleira aposentada, sindicalista, então já nasci dentro do PT. Entendi. Reunião de sindicato era feita lá em casa. Lázaro, eu aprendi a jogar bola, futebol de salão, nos sindicatos petroleiros. Eu fazia banca, sabe, reforço escolar, no sindicato. Então, assim, quem acolhia a minha família, meus pais são separados, minha mãe nos criou sozinha. Quando minha mãe ia para a fábrica trabalhar, quem acolhia a minha e meu irmão era o PT, era a esquerda, era o sindicato. Então, Catalice tem razão de ser jovem ainda, mas ter longa trajetória. Catalice, nós temos desafios grandes na nossa comunicação, no geral, que eu falei aqui para fora e para dentro,
mas também ir atualizando. Isso que você falou de vir do Nordeste, de ser já uma outra geração, em diálogo, fazendo um processo de transição, colhendo, bebendo da fonte que a gente tem que beber, de quem já caminhou antes da gente, com muita humildade, mas nós temos também uma tarefa da gente atualizar a linguagem do PT, a estética do PT e os meios de comunicação do PT. Porque tem uma outra galera aí fora, tem uma outra, eu vou chamar assim, uma nova versão da classe trabalhadora. Eu gosto de falar nova classe trabalhadora, porque ainda é a classe trabalhadora, mas uma outra geração de trabalhadores e trabalhadoras que não estão mais em grandes sindicatos, nas fábricas com 5 mil, 6 mil trabalhadores, estão trabalhando nos aplicativos, estão na informalidade, estão trabalhando 7 por 7, e essa galera tem outras formas de se conectar com a política, e nós temos que reaprender a nos conectarmos com eles, sob pena da gente não só não mais dialogar, mas não mais representar, e o que é pior, não mais liderar essa nova classe trabalhadora que está aí. Então o desafio é muito grande, e o PT, penso, ter avançado e entender que a política sempre vai nos presidir, mas que a comunicação é uma das melhores ferramentas que nós temos para disputar a política da sociedade. Legal, Éder. Catalyst, assim, aproveitando o que vocês falaram, que eu achei bem interessante, né? Porque hoje a comunicação, ela se dá, né, na verdade, a partir das redes sociais. Na verdade, as redes sociais, elas meio que dominaram a comunicação e deixaram a mídia tradicional um pouco de lado, né? Não vou dizer que a mídia tradicional, ela não é importante, ela é. Mas as pessoas estão consumindo cada vez menos. Mas isso, como ela está focada mais nas redes sociais, a gente precisa criar conteúdos mais personalizados também, né? Que é para chegar no público final que a gente pretende, que está lá na ponta. Então, assim, para a gente criar esse conteúdo, claro que precisa ter todo mundo precisa falar em sintonia e tudo mais. Você comentou da militância, comentou do partido, comentou dos políticos. Agora, com esse novo desafio, né, à frente da Secretaria de Comunicação, você entende que a gente tem que estar juntos? No sentido de militância, está falando uma língua, PT igual, político igual, porque a gente tem batido muita cabeça nos últimos anos justamente por isso, né? Porque a militância fazendo uma coisa, o PT outra e os políticos outra. Eu acho que se a gente unificar isso, caminhar todo mundo junto, acho que a gente consegue dominar tudo que a gente tem já no nosso histórico do PT, né? Como você falou, essa luta pelo povo, né? Pela igualdade social, por um salário melhor, né? Por direitos trabalhistas, a gente já tem isso no nosso sangue. Só que a gente precisa, acho que, trabalhar um pouquinho mais para chegar na ponta. Então, você acha que a gente convergindo na mesma direção, todo mundo junto, seria o caminho para a gente... Seria, mas eu diria que o caminho para a esquerda sempre é mais difícil, Lázaro. Nossas campanhas são sempre do tostão contra o bilhão, é sempre do peão contra o patrão, e nas redes sociais não é diferente. Primeiro que o PT, como principal, sem querer menosprezar os outros partidos, mas o principal partido de esquerda do Brasil e da América Latina, nós temos uma diversidade muito grande de opiniões. E a gente cresce na capacidade de construir o que pensa diferente. Eu vou falar uma coisa aqui da gênese do PT, para entender porque é tão difícil ter um processo automatizado de opinião nas redes. O PT é uma experiência única, enquanto partido político, um partido, como a gente chama, de tipo único no Brasil, um partido que tem entre as suas, vou chamar assim, bases fundamentais, o direito de intendência. Então, nós fomos formados, Lázaro, por um conjunto de organizações que lutaram em resistência à ditadura militar, de orientação marxista, das melhores tradições marxistas do Brasil, da companheirada que estava nas comunidades eclesiais de base, o pessoal da igreja, e do movimento sindical ali do grande ABC e tal, espalhado depois pelo Brasil, que a gente chamava de novo sindicalismo. Basicamente, essa é a formação originária do PT. E para a gente conseguir ser caixa de ressonância, a gente conseguir atrair o conjunto da esquerda para um exercício inédito à história do Brasil, porque a gente tinha partido trabalhista no Brasil. Sim. A gente tinha partido que defendia os direitos trabalhistas no Brasil. Se você pegar o manifesto de fundação do PT, é uma autocrítica ao PDT, ao antigo PTB, a partidos que eram trabalhistas, que defendiam em alguma medida, em alguma dimensão, os direitos dos trabalhadores, mas não era formado por trabalhadores. Entendi. E a experiência do PT é dar aos trabalhadores o protagonismo de pegar a história do Brasil, a história da construção de como será a democracia, de como será o socialismo democrático no Brasil e trazer para si. Essa conjunção a gente precisava abrir, não ser monolítico e ter a diversidade das opiniões da esquerda sendo gestada, sendo construída dentro do PT. Então, quem é criado no PT tem uma enorme capacidade de não
estranhar a divergência, de conviver com a divergência e construir com quem pensa diferente. Essa riqueza de opiniões é parte do sucesso do PT. Estou dizendo tudo isso por quê? Porque na direita parece que eles têm um processo mais automatizado. O gabinete do ódio, isso. Vai lá, o Bem vereador lembrado. lá do Rio de Janeiro, o 08, 09, sei lá qual é o número dele, aperta um botão qualquer, dá um enter, e aí toda a boiada, eu vou chamar assim, acompanha. Então eles falam sobre a mesma coisa o dia inteiro, colocam os mesmos conteúdos, é um processo muito automatizado. Por quê? Porque é acrítico, porque é um processo sem reflexão, porque é um processo sem política. É um processo de destruição. Nisso, Bolsonaro nunca mentiu para o Brasil. Ele disse, eu vim aqui não para construir, eu vim para destruir. Destruir o legado do PT, destruir o legado dos movimentos sociais, destruir, no final das contas, a República e a democracia. Como é um processo de destruição, não tem reflexão, não tem elaboração, não tem proposta. Para nós, Lázaro, é mais difícil, o Cantalice sabe disso. Nós temos opinião, nossa militância tem muita opinião. Da gente achar um denominador comum e agir em unidade é um processo mais demorado, mas nós temos que avançar. Não estou usando isso como desculpa, não. Sim. Nós temos que avançar. Mas a gente acerta. Eu gosto de dizer uma coisa, meus companheiros, minhas companheiras. Eu não gosto de brigar com o martelo. Eu gosto de brigar com o marceneiro. Eu acho que eu gosto de marcenaria. Não adianta a gente ficar brigando com a comunicação, com a rede tal, com o celular, não sei o que, se a política não presidir. Você quer ver quando é que a gente tem mais unidade? Quando a gente acerta na política. O governo do presidente Lula, apesar de ter feito tudo que fez nesses 3 anos que eu já falei aqui, do tanto que fez, quando a gente conseguiu mudar a correlação de força no debate da opinião pública, melhorar a aprovação do presidente e a imagem do PT, foi quando a gente acertou na política. Exato. Quando é que a gente acerta na política? Quando a gente falou do que é central para o trabalhador, para o pobre, para a sociedade brasileira e para a classe média, que é a enorme concentração de riqueza e de oportunidade no nosso país. A secular com privilégios dados a uma pequeníssima elite que pouco contribui para o desenvolvimento do nosso país e que leva nossas riquezas geralmente para fora do nosso país. Isso estava sobre a mesa o tempo todo, foi sobre isso que o PT foi fundado, foi para isso que o PT foi fundado. E a gente estava falando de política pública, a gente estava falando de outras coisas, estava defendendo o pé de meia, a gente estava defendendo as policlínicas, mas quando a gente acertou na veia da política, aí a gente construiu unidade. Quando a gente acertou na veia da política de falar da escala 6x1, se você pegar dados aí do IBGE ou do IPEA, você vai ver que não é a grande maioria da população da classe trabalhadora que trabalha na 6x1, não é isso. Formalmente, ali na CLT, não é isso, não. A 6x1 tem a ver com a escala, é verdade, com quem está obrigado a essa jornada, mas tem a ver com a saúde mental da classe trabalhadora num processo de aprofundamento do neoliberalismo que nós vivemos no mundo e no Brasil, que ninguém aguenta mais, Cantalice. Ninguém aguenta mais ter que trabalhar tanto, não ter lazer, não ter tempo para a sua família. Ninguém aguenta ficar 24 horas conectado, porque o WhatsApp virou extensão do nosso corpo, o celular virou extensão do nosso corpo e os trabalhadores não têm paz. A gente não aguenta mais, o trabalhador não aguenta mais, como a gente diria antigamente, vender o videocassete para comprar televisão. Uhum. A gente não aguenta mais, a classe trabalhadora não aguenta mais viver esse processo de hiperexploração, que a gente chama de uberização do trabalho, em que o companheiro que é motoboy, que é motoentregador, está levando comida de R$400 para uma casa, sendo que ele não vai ganhar isso ao longo da semana, e ele próprio está com fome, então é um processo de esgotamento nosso, de esgotamento da classe trabalhadora. Quando a gente acertou essa veia, a gente mudou a correlação de força. Então, o que eu quero dizer é que talvez tenha um trabalho de organização. Ontem eu fiz reunião, Cantalice, com todos os secretários de comunicação do PT, estaduais do PT, foi muito boa, vários presidentes participaram, secretários atuais e próximos secretários. A gente quer ter uma rotina de diálogo com as secretarias estaduais, vamos convocar as secretarias municipais, primeiro das capitais, depois das maiores cidades, para a gente ir montando essa rede, para a gente tentar ter maior unidade com relação ao conteúdo, ao discurso, sabe, a embocadura, ao tema e à forma de comunicar. Mas a gente nunca vai terminar ou estimular, acabar a diversidade de ideias ou o pensamento crítico do PT. Na esquerda é muito bem-vindo. Quando a gente acerta na política, a gente se junta de novo e aí a gente consegue. Legal. Deixa eu fazer uma indagação. Fique à vontade, eu tenho visto aqui nos sites, principalmente da mídia tradicional, que
eles ficaram, no meu modo de ver aqui as matérias, eles ficaram um pouco incomodados com a forma como o PT está cobrindo o julgamento do Bolsonaro, e cobrindo de uma forma muito profissional. Eles até citaram o fato de que o PT levou a senadora da República, Tereza Leitão, para dar uma entrevista em frente ao STF, e alguns, eu não lembro se foi a Folha ou foi o Globo, acho que foi a Folha, que diz que a comunicação do PT está fazendo uma cobertura total do julgamento, uma comunicação que é do PT, que é sustentada pelo fundo eleitoral público. Quer dizer, é uma coisa que, sem pé nem cabeça, parece falta de assunto. Né? Assunto, né? Mais do que o óbvio. Né? Você acha que... Por que está incomodando tanto a mídia tradicional esse protagonismo que a gente está buscando de dividir com eles o protagonismo de divulgar esse julgamento que é histórico para a nação brasileira, o julgamento do golpe de Estado? Porque, Thalissa, eu também queria entender. De verdade, eu também queria entender. Porque veículos que se autoproclamam tão democráticos, enfim, que são isentos, que estão ali para fazer a melhor cobertura de informação, de qualidade de informação, e eu acredito no trabalho dos jornalistas, eu não trato o trabalhador do jornal como a política editorial do dono do jornal, não é isso? Quem está lá trabalhando pelo seu salário, está trabalhando pela sua sobrevivência, mas não deveria incomodar tanto. Porque nós estamos lá para fazer basicamente o que ele se propõe a fazer, oferecer informação de qualidade, checada, dados da realidade, fatos da realidade sobre um julgamento que é histórico. Se é histórico para a sociedade brasileira, se é histórico para a história do Brasil, também é histórico para o PT e para a sua militância, nós temos o direito de acompanhar e de fazer. Você tem razão, a gente está fazendo um investimento humano, estamos botando toda a nossa equipe lá, dedicação exclusiva essa semana, o próprio presidente Edinho também tem acompanhado de perto isso, e de qualidade. A gente fez a entrevista que você citou com a senadora Tereza Leitão, com a companheira Tereza Leitão, ao vivaço, transmitindo na TV PT. Me parece que isso, se eles encaram isso como concorrência, não deveria, porque nós não estamos atrás de anúncio, a gente não é anunciante, não estamos atrás do mercado publicitário. Se eles encaram isso da forma como eles encararam a fundação do PT, então eles vão ter que se acostumar, porque essa turma, uma parte dessa turma achava que o trabalhador não tinha que ter direito à voz, então não podia ter a Central Única dos Trabalhadores, essa turma o trabalhador não poderia ter direito a votar e ser votado, então não podia ter o PT, aí o trabalhador agora não pode ter seu próprio veículo de comunicação, seus canais de comunicação, então vai ter que se acostumar porque vai ter. Não é concorrência no sentido de mercado, mas a liberdade de organização e de expressão que nós, enquanto partido político, enquanto classe trabalhadora, estamos exercendo. Eu queria só voltar uma coisa que você falou, Lázaro, sobre o papel da mídia social, que a Thalissa também falou da mídia tradicional. Eu penso assim, o advento de uma nova tecnologia não necessariamente mata a outra, sabe? É que nem quem achava que com a chegada da televisão o rádio ia morrer, e o rádio está aí vivo, muito vivo, e tem um papel na política importante, inclusive. Lá no meu estado, na Bahia, e imagino que seja assim nas cidades do interior do Brasil, o rádio ainda é um formador de opinião muito grande, ainda pauta política nessas cidades. Então, a televisão não matou o rádio, e não acredito que as redes sociais vão matar a televisão, não é isso. É uma outra forma de linguagem. Eles acabam se aproximando. Hoje, só para dar um dado, hoje, nenhuma televisão do Brasil, nenhuma televisão que é vendida hoje, nessa semana no Brasil, no controle remoto, não tem mais o botão da rede social ou da internet. Eu quero dizer o seguinte, todas as televisões já saem com a possibilidade de conexão com a internet. Então, você pode navegar como a maioria... Meus filhos navegam. Meu filho Beto tem 9 anos, Matias tem 7. Cantalice, eles nunca assistiram um programa ao vivo na vida deles. Eles não sabem o que é esperar dar 11 horas da manhã, porque vai passar o desenho animado que eles querem assistir. Não é isso. Eles têm streaming, gente. Eles têm o YouTube e as outras plataformas de streaming, que todo o conteúdo do mundo audiovisual está à disposição deles a qualquer hora, a qualquer dia. Se eles querem assistir, eles vão lá e dão um play e assistem tal coisa. Não existe mais esperar o programa. Assistir o jogo do Bahia, eu sou torcedor do Bahia, graças a Deus, eu que fico esperando para chegar a hora do jogo do Bahia. Eles vão fazer outra coisa. Quando acaba o jogo, eles me perguntam quanto foi. Se deu vontade, eles vão assistir. Então, é uma relação diferente com a TV e com a própria internet. E outro dado,
A televisão já foi, sim, a tela principal do cidadão brasileiro, da cidadã brasileira, de parar para assistir o JN, de parar para assistir o seu jornal de preferência, sei lá, o programa de Silvio Santos, vou citar várias televisões para não dizer que eu fiz propaganda de uma, ou o jogo de futebol na Band, ou o Domingão do Faustão na Globo. Hoje em dia, a televisão é a segunda tela de todo mundo, Cantalice. A gente está ouvindo a televisão, mas está olhando para o celular. Todo mundo. Todo mundo. Todo mundo está ouvindo a televisão, você olha quando quer assistir uma matéria que você gosta, um programa que você quer, mas você não larga o celular. Você está ali nas redes sociais, você está ali interagindo, porque o processo de interação, esse sim, veio para ficar e não vai mudar. E as televisões, o que o presidente Lula lançou na semana passada, a TV 3.0, caminha para isso, para um processo de interatividade. Para falar do PT, o PT, nós temos que encarar a arena digital como uma arena da disputa política tão importante, como eu vou chamar aqui, como uma arena real. E nós, que somos muito bons de mobilizar nas ruas, de ocupar as praças, de passar de casa em casa, de formar sindicato, associação, cooperativa, a gente que é bom no tete-a-tete, no cara-a-cara, no vis-a-vis, essa força da militância que é reconhecida por todo mundo como a mais engajada, a mais aguerrida, mais forte militância dos partidos políticos do Brasil, que é a do PT, nós temos que também levar essa força, essa militância para a guerra, para a disputa, para a arena digital. E um dos passos para isso, talvez isso vire assunto nosso aqui, nós precisamos regulamentar as redes sociais. Não pode ser o que é hoje, terra sem lei, não pode ser a terra que é movida pelo lucro, não pode ser a terra que não está submetida à Constituição e às leis brasileiras. A gente precisa de um ambiente digital seguro, sobretudo para as nossas crianças, adolescentes e jovens, mas para o cidadão comum. Aquilo que é crime, vou chamar assim, fora das redes, na vida real, deve ser crime também na arena digital. Então, se você não pode ser racista, se você não pode ser homofóbico, se você não pode explorar a criança e adolescente, se você não pode promover a pedofilia, se você não pode articular a queda do Estado de Direito Democrático e fazer propaganda do nazismo ou do fascismo na rua, você também não pode fazer nas redes. E isso o PT. Nós fazemos esse debate, Cantalice, sem dogmatismo, não é isso, é pelo bem. Vários países já regulamentaram, essas plataformas sabem disso. O presidente Edinho já reabriu um processo de diálogo com as grandes big techs. A gente foi a São Paulo segunda-feira fazer reunião com uma, hoje nós teremos com outra das grandes plataformas, na semana que vem com mais duas, porque nós entendemos, primeiro, que o cidadão brasileiro não sairá dessas redes. A gente não pode pedir para a nossa militância simplesmente apague seu perfil no Instagram, no Facebook, no WhatsApp. Não vai rolar. Então, se eles estão lá, nós precisamos estar. Sim. Agora, nós queremos fazer um processo negocial de diálogo sobre parâmetros republicanos. Não admitiremos que seja terra de ninguém, porque a democracia é o império da lei, a Constituição deve prevalecer, e o lucro não pode ser aquilo que move ou que dá os limites da organização da sociedade brasileira no ambiente digital. Então, isso também é papel da Secretaria de Comunicação do PT, isso é papel, entendo que também é papel do secretário, não só organizar a nossa propaganda, a nossa publicidade, não só organizar o nosso diálogo com a base, mas disputar que tipo de comunicação nós queremos no Brasil, mas disputar qual é a base que a sociedade brasileira, próximos 75 anos desse século, eu vou chamar assim, que vai ser aceleradamente mais digitalizada, mas quais são as bases que o Estado brasileiro vai organizar a comunicação entre os seus cidadãos e as plataformas privadas, e entre seus cidadãos e o poder público. É tarefa do PT disputar também essa opinião, é tarefa nossa da Secretaria de Comunicação, dar a dimensão de centralidade que a comunicação já tem para o partido, alertar a sociedade que ela também tem para o tecido social brasileiro como um todo. Legal, Éden. Só aproveitando que vocês falaram, né, com relação à extrema-direita, né, está incomodada com essa cobertura do PT em cima do julgamento do Bolsonaro e da tropa golpista. Não sei se você sabe, mas esse aqui é perseguido pela direita também nas redes sociais, é influência, você sabe. Ele é um influencer do Twitter, do Instagram, ele é um militante que engaja muita gente, por isso também... Aliás, quem não estiver seguindo, segue Lázaro Rosa aí. Isso aí, gente, acompanha lá que a gente está na luta, a gente precisa do apoio de todo mundo aí, vamos juntos.
Então, assim, a extrema-direita está incomodada com essa cobertura do PT em cima do julgamento do Bolsonaro, de toda a trupe ali golpista, e a gente percebeu também que eles estão um tanto desesperados com esse protagonismo, como eu te falei ali, acho que o senhor acompanhou também, acho que tem 3 meses isso, que a esquerda dominou um pouco as redes. Desde aquele... a pauta deles, desde aquele... Exatamente. Quem imaginaria que há um ano atrás a defesa do orgulho nacional seria uma pauta do PT e não dos bolsonaristas? Quem imaginaria um ano atrás, Catalice, nós roubamos a pauta deles. Roubamos. Quem defende a bandeira do Brasil, quem defende os símbolos nacionais, a independência desse país, a soberania de verdade, quem pode hoje falar em patriotismo de verdade somos nós. Porque está revelada, o filho dele está lá nos Estados Unidos fazendo talvez o maior ato de traição contra a nação brasileira já registrada. E tudo isso para livrar o pai dele da cadeia. Não tem a ver com os velhinhos, com as velhinhas que estavam na Praça dos Três Poderes. Não tem a ver com o conjunto daquelas pessoas que se mobilizaram na porta dos quartéis. Sim. Essa turma foi mobilizada pelo interesse pessoal de Bolsonaro. E Eduardo Bolsonaro está se articulando com um presidente que hoje é o maior símbolo do fascismo no mundo, que é o presidente dos Estados Unidos, para atrair a sociedade brasileira, para atrair a nação brasileira, para livrar o pai dele da cadeia. Então, quem imaginaria, há um ano atrás, que esses símbolos, que a defesa do nacionalismo seria nosso. Então o jogo mudou porque a política mudou. Aí eles se incomodam mesmo, Lázaro. Aí eles estão meio que perdidos. Eles estão meio sem referência do que falar. Exato. A não ser esculhambar, mentir, enfim, atacar a gente. Algumas das suas principais pautas nós devolvemos ao povo brasileiro. Não é que nós tomamos para a esquerda, não, mas devolvemos a quem é de direito, que é o povo brasileiro. A bandeira do Brasil, o hino nacional, não são, nunca foram e não serão propriedade da extrema-direita. Pertence ao povo brasileiro. Esse país pertence ao povo brasileiro, como o presidente Lula tem dito sempre. Um país soberano, uma nação soberana, prescinde de um povo soberano, e nós não vamos abrir mão da soberania do nosso povo. E agora, só para mandar um recado aí, né? Fazer uma pergunta e mandar um recado ao mesmo tempo, né? Porque a militância, ela fez todo esse movimento nas redes e foi um movimento totalmente orgânico. O pessoal viu aquilo, ficou indignado, né? Tomaram as redes, e a extrema-direita, obviamente, ficou totalmente desesperada, porque, como o senhor disse, eles ficaram perdidos porque eles estavam acostumados a estar dominando tudo, estava super confortável para eles, de repente a gente dominou, e eles entraram naquele desespero, dizendo que isso era tudo orgânico, que era o Lula que estava por trás, que era o ministro Sidônio, e estava todo mundo, estavam injetando dinheiro na militância, mas não, isso aí foi uma coisa totalmente orgânica, foi uma revolta totalmente, né, legítima, né, do povo. Então, um recado, né, que eu queria que você mandasse para a nossa militância das redes, que fez todo esse movimento, que a gente conseguiu pautar, né, o debate político, e na verdade a gente já mudou, né, porque o governo estava até pressionado até aquele momento, e de repente a gente até virou o jogo, a gente conseguiu aprovar várias pautas aí a favor do povo, justamente por conta dessa mobilização que criou toda essa pressão no Congresso, focado na extrema-direita, na oposição. Que recado você tem para essa militância aí que fez todo esse trabalho, não sozinho, obviamente, mas com todo mundo, né, com político, com partidos? Cara, eu falo enquanto militante do PT. Eu estou na condição de dirigente nacional, mas sou militante do PT. Ser militante do PT é uma opção de vida que a gente faz. Quando você encarna e decide ser militante do PT, isso acaba influenciando muitas dimensões da sua vida. Com certeza. Você não consegue não ser militante do PT na sua igreja, você não consegue não ser militante do PT na escola de seus filhos, sabe, no seu ambiente de trabalho. Ser militante do PT é uma postura perante a vida, perante a sociedade, é você optar não pelo egoísmo, mas pela coletividade, é você não fechar os olhos para a pobreza, para as desigualdades, sabe? Então eu falo enquanto militante do PT, não é demagogia. A militância do PT é o nosso maior patrimônio, e a nossa militância de esquerda e do PT que está nas redes sociais também. Porque ela faz isso que você está dizendo, sem incentivo financeiro, sem ganhar nada com isso, por vezes sendo alvo de ataques, de haters, de perseguição. Quantos de nós precisou migrar, sair do país, apagar suas próprias contas? Sim. Sabe? Diversos companheiros e companheiras, não necessariamente do PT, mas do conjunto da esquerda, artistas, sabe? Fazedores de cultura, tiveram que se autobanir, né? Se autoexilar das redes sociais por conta do ataque da extrema-direita, mas eu dizia, o maior patrimônio nosso é ela. E o que eu poderia fazer homenagem
é talvez dizer o ensinamento que a dona Lindu, a mãe do presidente Lula, disse a ele. Teime, meu filho, teime, sabe? Não desista. Exato. Teime. É a nossa Exato. turma teimando, que uma hora a gente encaixa, pega na veia e vira o jogo. Nós fizemos o impossível algumas vezes. Nós elegemos o primeiro trabalhador presidente da República quando muita gente não acreditava. Nós elegemos a primeira mulher presidenta da República quando muita gente duvidava. Nós, pela primeira vez, desde 89, a gente derrota um presidente sentado na cadeira, ou seja, Bolsonaro é o primeiro presidente a perder a reeleição. Exato. Fernando Henrique se reelegeu, Lula se reelegeu, Dilma, a gente estava na baixa, vamos falar a verdade, mas reelegemos a presidenta Dilma, e Bolsonaro, que quebrou o Brasil para tentar a reeleição. Gente, ele mexeu no preço da gasolina no meio da campanha. Ele pegou 300 milhões de reais da Petrobras e comprou de bujão de gás para dar para o povo para comprar voto. Ele deu R$1.000 para motoristas de táxi, de aplicativo e para caminhoneiros para comprar voto. Ele roubou da Caixa Econômica e ele tem que responder por isso. Além dos crimes que ele pode ser preso agora, ele tem que responder por isso. Ele roubou da Caixa Econômica Federal quase 500 milhões de reais para a compra de voto. Isso eu não vou nem falar do orçamento secreto, que talvez seja o maior mal que ele deixou para a estrutura republicana brasileira, que foi entregar o orçamento, entregar o planejamento e a execução do orçamento a uma parte muito difícil do Congresso Nacional e subverte o presidencialismo, subverte a independência entre os poderes. Mas eu dizia, Bolsonaro fez tudo isso e perdeu as eleições. Então, a gente já fez o impossível algumas vezes. A gente fez por conta da força que tem o PT, por conta da genialidade que é o presidente Lula, do maior político popular da história do Brasil, não tenho dúvida de dizer, a maior liderança popular e maior comunicador da também, América né? Latina. É o que eu falo. Como é que o Lula é ruim de comunicação? Como é que o maior líder político do Brasil é ruim de comunicação? Como é que o PT é ruim de comunicação? Mas eu dizia, a gente já fez o impossível algumas vezes. E a gente fez teimando. Sim. A gente fez não desistindo, a gente fez acreditando e não deixando os nossos sonhos serem esmagados pela essa política do ódio. Por vezes a gente tem algum revés, a gente tem que dar um passo atrás, derrotas fazem parte do processo, mas, como você disse, a turma está lá, sabe, organicamente na batalha, sofrendo, eu sei que não é fácil, mas a gente deve celebrar o que é fundamental para a gente. Não é ganhar a eleição, é mudar a vida do povo. Mudar a vida das pessoas. Sabe? E a gente tem mudado a vida do povo para melhor, não tenho sombra de dúvida disso. Falando em vitória, você é um cara bem talhado para isso, né? Porque você veio da Bahia, que são 5 vitórias consecutivas, né? O PT na Bahia é penta, e agora... bem lembrado. Está caminhando, vai ser hexa, lá com o Jerônimo. Vai, eu tenho certeza que vai. Não vai ser eleição fácil, nunca teve eleição fácil na Bahia. Eu vou só lhe corrigir, porque senão quando eu voltar para Salvador, o povo me mata. Eu não sou bom de Vitória, eu sou bom de Bahia. É verdade. Vamos lá, a gente é bom de ganhar a eleição. Não fala que eu sou bom de Vitória, senão quando eu voltar, os tricolores me tiram. Quando o Catalista começou a falar ali, eu falei, será que é uma provocação? Mas, brincadeiras à parte, eu penso, Catalista, que no Nordeste não tem uma fórmula mágica para a gente explicar as coisas que acontecem na política, né? Eu também não sou cientista político habilitado para tal. Mas no Nordeste, nós do PT e os nossos governos, a gente tem muito vínculo com a classe trabalhadora, com os mais pobres, através dos governos e através do partido, e há um reconhecimento muito grande que a gente tirou a Bahia, a nossa região, o nosso querido Nordeste, do século XIX, a verdade é essa. Antes do presidente Lula, antes dos governos nossos no Piauí, no Ceará, no Rio Grande do Norte, na Bahia, a população nordestina, ela vivia no século XIX, não tinha acesso à água, não tinha acesso à energia elétrica, gente. Eu estou falando de direitos muito básicos, sabe? Fundamentais para a gente considerar alguém cidadão ou cidadã. Então, ainda há, digamos, esse reconhecimento e, mais ainda há a expectativa de que a gente pode fazer mais. Nós estamos no 5º mandato do PT na Bahia, com o governador Jerônimo Rodrigues, mas foram 3 ciclos diferentes. Foi um ciclo com Jacques Wagner, que foi o ciclo da abertura democrática, de tirar a Bahia do jugo do autoritarismo, que era o carlismo, de requalificar a nossa relação com o Poder Judiciário, com a Assembleia Legislativa, com prefeitos e prefeitas de qualquer partido, com a sociedade civil como um todo,
Então foi um processo ainda havia resquício de ditadura na Bahia, e Wagner é quem faz a transição democrática, a abertura da Bahia para esse momento. Vem o segundo ciclo com o governador Rui Costa, o atual ministro da Casa Civil, o companheiro Rui Costa, que é de aceleração das entregas, que é muita obra, muita entrega, sabe? Muito hospital, muita policlínica, muita escola, muita estrada. Cantalice, aeroportos na Bahia, nós, no governo do PT, estamos construindo 32 novos aeroportos no estado. A gente está conectando. Em quilometragem de estrada, nós passamos de 20 mil quilômetros. Antigamente, as pessoas diziam que sabiam quando chegava na Bahia pelo barulho do pneu do carro. Porque quando fazia barulho de buraco é que você estava na Bahia. Hoje é completamente diferente. Isso sem falar do salto, tudo isso, todo esse investimento em infraestrutura, tudo isso feito com muito investimento social. Combatendo a fome, combatendo a desigualdade, combatendo as desigualdades regionais, combatendo a desigualdade de gênero, combatendo o racismo, etc. E agora nós estamos, Catalice, no terceiro ciclo, que é um ciclo novo com o governador Jerônimo. Primeiro, que Rui teve que governar com Bolsonaro na cadeira de presidente, um cara que perseguiu o Nordeste. Então, Rui teve que fazer das tripas coração para conseguir ser governador, e foi muito bom governador. Agora, Jerônimo aproveita muito bem a parceria com o presidente Lula. Nós não temos uma semana na Bahia que não esteja um ministro do presidente Lula trazendo boa notícia, entregando política pública na Bahia. Segundo, que Jerônimo é um cara muito dedicado, atencioso com o interior do estado. Ele é de uma cidade chamada Aiquara, ele é de um povoado chamado Palmirim, ele nasceu na beira do Rio de Contas. É alguém, Cantalice, que estudou numa sala multissérie. Tinha aluno do primeiro, do segundo, do terceiro, da quarta série, que teve que sair desse seu povoado para ir para a cidade grande, mais próxima, que é Jiquié, para poder estudar o ginásio, que teve que sair de Jiquié para ir para a Cruz das Almas para poder fazer faculdade, e que criou sua família, a companheira Tatiana, sua companheira, seu filho João, dando aula na sala de aula. Eles dois são professores. Então, o que eu estou dizendo é que a trajetória de Jerônimo, a formação de Jerônimo, a vida de Jerônimo se confunde com a de qualquer baiano, do cidadão comum, trabalhador comum da Bahia. Então tem muita identidade com o nosso povo e ele é muito atencioso com o interior do estado. Geralmente o governo do estado faz estrada de uma cidade para outra, né? Ele está fazendo da sede da cidade para o povoado, da sede da cidade para o distrito, porque ele entende a importância desses lugares. E ele é um cara realizador, ao mesmo tempo que ele tem uma simpatia muito grande, essa identidade com o povo, um olhar social muito apurado. Ele é o cara que vai tirar do papel algumas coisas que a gente veio planejando, buscando financiamento, e ele que vai tirar do papel. É Jerônimo que vai tirar do papel a Ponte Salvador-Itaparica, o VLT do subúrbio em Salvador, a nova rodoviária em Salvador. É Jerônimo que vai tirar do papel e levar o metrô, que hoje vai até a Lapa, até o Campo Grande, que conhece Salvador, sabe do que nós estamos falando. Então, nesses 3 anos a gente teve muita sorte de contar com o presidente Lula, com a presidenta Dilma, quando possível. A gente teve muita sorte na escolha dos governadores que nós tivemos. São companheiros extremamente comprometidos com a luta dos trabalhadores, com um olhar social muito sensível, mas sem deixar de fazer grandes investimentos. E a gente teve também da sorte, e sorte que eu digo também capacidade política nossa, de dialogar com a população. A gente dá voz e vez ao povo da Bahia, o povo da Bahia se reconhece nos nossos governos. Ou seja, todo esse preconceito que o pessoal tem contra o Nordeste, o pessoal gosta de falar mal, né? Mas eles não conheceram o Nordeste antes dos governos PT, ou melhor, eu acho que acabaram esquecendo, né, por conveniência, vamos dizer assim, só para poder falar mal. Aí quem tem memória seletiva. Exato, memória seletiva. Mas antes da gente seguir, vou pedir para o pessoal que está acompanhando a gente a clicar aqui, né, em curtir, comentar, segue a nossa página, lá a gente tem materiais muito bons, né, cursos, tudo isso de graça para vocês. Então, material de qualidade para a gente estar sempre formando aí novos comunicadores, tem cursos, inclusive, né, de formação de comunicadores, que é a nossa área aí que a gente está querendo que toda a esquerda siga forte nesse caminho. Então, vão lá, curtam, comentem, compartilhem e vamos lá, vamos seguir aqui. E participe, deixa eu ajudar aí. Claro, participe, por favor. gente. Deixa eu falar uma coisa. A gente tem que perder o preconceito com relação à técnica, tá? Nós temos muita vontade, muito comprometimento, mas tomar curso de formação de comunicador da Fundação Perseu Abramo, nós vamos fazer aqui pelo PT, a gente está se qualificando tecnicamente, é importante. Por exemplo, ainda tem gente que grava vídeo no PT, falando assim, bom dia, meus companheiros, minhas companheiras, estou aqui e tal, o ritmo não é esse, a depender da rede social que você está,
não é esse o ritmo, não é essa a abordagem, não é essa a pegada. Você já tem que falar logo de cara o que você quer fazer. Linguagem, né? Você já vai direto no assunto, Sim. você já vai... dia 5 e 6 é a posse da nova direção do PT na Bahia, venha você participar do encontro. Já vai pro tema, já vai na dinâmica mais forte. Isso é técnica, gente. Isso vale em uma plataforma, na outra é outra. Num lugar é vídeo, na outra é escrito. A gente estudar isso e apurar isso não é vergonha, pô. A gente qualificar a nossa capacidade de formar opinião, de influenciar opinião, de disputar hegemonia, de disputar guerra de posição. Nós precisamos, se a gente não se conecta, se a gente não se comunica, a gente não disputa a sociedade. Então, eu convido, vou reforçar o convite de Lázaro, eu convido a companheirada, companheiros e companheiras, segue a gente aí. Segue, participa dos cursos, vamos nos qualificando. Nós vamos precisar muito de cada companheiro e companheira. Ano que vem, a eleição é muito difícil. Bolsonaro pode ser condenado agora essa semana, no meu entender deve ser condenado, mas o Bolsonaro pode ser preso, mas o bolsonarismo não. Então, a disputa política ante o quadro internacional que a gente vive, com o presidente da maior potência ocidental, pressionando o governo brasileiro, a sociedade brasileira, o que o Trump faz é dizer assim, ou vocês elegem um aliado meu, ou eu vou trabalhar para tirar o presidente que vocês elegeram. Ele está fazendo isso na América Latina inteira. Então, sob essa pressão que nós vivemos, o maior ataque à nossa soberania em 200 anos. Então, vou fazer aqui só um parêntese para a participação dos Estados Unidos no financiamento da organização do golpe militar no Brasil. Mas, abertamente, enquanto relação internacional, é o maior ataque que o Brasil já sofreu. Nesse cenário internacional, num cenário no Brasil, de ainda ter palanques fortes à extrema-direita, por exemplo, com esses governadores todos que ainda se reivindicam bolsonaristas e que querem herdar o espólio do bolsonarismo para suas campanhas. E num cenário da economia, com a guerra deflagrada na Europa e de instabilidade no mundo, provocado por Trump e a sua política de tarifaço no mundo inteiro, e que nós estamos enxergando, nós estamos vivendo, nós estamos presenciando, testemunhando a construção talvez de uma nova ordem mundial, aquela consagrada no pós-guerra, com a Organização Nacional, com a Organização das Nações Unidas, com o mundo multilateral, com a Organização Mundial do Comércio, com a tentativa de uma governança mundial. Trump está quebrando tudo, está acabando com tudo e a gente vai precisar se reorganizar mundialmente. Então, num cenário tão difícil e tão incerto, a eleição não será fácil. E nós vamos precisar de cada companheiro e companheira, em cada rede social, no seu ambiente de trabalho, sabe, no seu ambiente de estudo. O que eu quero dizer é o seguinte, gente, cada um de nós é um Lulinha, cada um de nós é um palanque do Lula, e cada um de nós tem que conquistar mais voto. Todo dia a gente tem que virar voto daqui até o dia da eleição. Quer dizer, quando começar as eleições, que senão eu vou tomar multa do TSE, mas quando começar o período eleitoral. Mas daqui até lá a gente tem que convencer mais gente a se juntar conosco na nossa luta. Legal. Então vamos para o próximo assunto, que é CPMI do INSS. Né? Então começou recentemente a CPMI, a gente teve uma derrota ali, que foi perder a presidência, a relatoria, e de última hora, porém, a extrema-direita está tratando isso como, né, eles comemoraram como se fosse final de Copa do Mundo, como se fosse a oportunidade de mudar o ambiente político e trazer protagonismo para eles e, enfim, deixar o governo nas cordas. Né? Só que, assim, tem muita gente que diz que isso foi um tiro no pé, porque a gente sabe que todo esse escândalo passou pelo governo anterior, não foi feito nada, né? E no governo Lula que ele foi desmantelado, inclusive quase todos os aposentados que foram prejudicados já receberam os valores. Né? Queria saber de você, do Cantalice também, a expectativa da CPMI, você acha mesmo que foi um tiro no pé? Vocês acham que a extrema-direita está comemorando, mas não tem motivo para isso? Porque a gente tem argumentos para bater tudo que eles falam, rebater tudo, né? Então, o que vocês acham disso? Argumento e verdade a gente sempre tem. Deixa eu dizer uma coisa, Lázaro. CPI, para a oposição, é um instrumento de desgastar governo. Não vou reclamar disso, nós já fizemos isso também. Isso aí é do jogo da política. Talvez ali a gente tenha perdido a relatoria e a presidência, foi um soluço ali, enfim, um momento de cochilo, mas eu entendo que treino é treino, jogo é jogo. Exato. Agora que começou o jogo, a gente vai poder mostrar a verdade, a gente vai poder, nossos parlamentares, vou aqui citar o companheiro Paulo Pimenta, citar o senador Randolph, nós estamos
apresentando com fatos, sabe, com verdade, mostrando, provando as coisas. E aí o acompanhamento da sociedade vai ficar claro quem está do lado da verdade e quem não está. Você tem razão. Já no primeiro e segundo dia de CPMI já ficou claro que houveram diversas denúncias com relação ao esquema durante o governo Bolsonaro, a lideranças do governo e ao próprio presidente da República, e nada foi feito. No mínimo, prevaricaram. No mínimo, prevaricaram. E é no governo Lula que isso é desmantelado. Por quê, gente? Porque eles acabaram com a Controladoria Geral, eles rebaixaram o papel da AGU, eles acabaram com os instrumentos de controle, inclusive internos do governo. Exato. A roubalheira corria solta, vamos falar em bom português. Nossa. Roubaram até da compra de vacina, gente. Roubaram no Ministério da Educação, roubaram no FNDE, roubaram na saúde. Isso aí está revelado os esquemas. Então, como também fizeram o roubo nessa coisa dos aposentados, imagine roubar de uma parcela tão frágil que já se dedicou tanto ao nosso país, como são os aposentadas e os pensionistas em geral, que já deram sua parcela de contribuição e que agora, que era a hora de usufruir de um mínimo de dignidade, porque ser aposentado no Brasil não é fácil, ainda vê o governo federal não permitindo, o governo de Bolsonaro permitindo esse tipo de roubo. Então, a CPMI, se eles querem fazer, Lázaro, de instrumento de deixar o governo coagido ou de governo na defensiva, nós não vamos ficar. Talvez eles não lembrassem como é difícil jogar na defensiva. Nós estamos na ofensiva no sentido da ofensiva política, de pautar a política, e vamos continuar nessa pegada. Agora, no 7 de setembro, por exemplo, que eles vão para a rua para defender a anistia, porque eles não falam de inocência de Bolsonaro, reparem, ninguém está indo para a rua para dizer que o ex-presidente é inocente, não. Eles vão para a rua para pedir perdão a quem é culpado. Eles vão para a rua para pedir que ele seja liberado da cadeia. Mas ninguém fala em inocência dele, então reconhecem a culpa. Enquanto eles vão para a rua para defender, e vocês vão ver muita bandeira dos Estados Unidos nas manifestações deles, defender o ataque dos Estados Unidos ao Brasil, nós estaremos nas ruas, nas praças e na rede. Aproveito para convocar todo mundo nesse 7 de setembro para estar mobilizado em defesa da nossa soberania, da nossa independência, ao lado da turma, dos companheiros e companheiras do grito dos excluídos, a favor da igualdade, sabe, da solidariedade, a favor de um país mais justo, mas nesse momento defendendo um Brasil soberano. E do 7 de setembro a gente espera ganhar fôlego, ganhar mais mobilização nas ruas e nas redes para continuar nessa ofensiva. Lhe respondendo bem diretamente. Sim. Se essa era a bala de prata deles para deixar o governo Lula na defensiva, gente, o Lula está voando, o Lula está rodando o Brasil todo, está entregando muita coisa, está dialogando com o povo. Você sabe que o ouvido do povo está sempre ligado no que o Lula fala, e eu penso que a gente está num melhor momento e eles estão num momento muito ruim para eles. Perfeito. Cantalice, qual que é a expectativa em cima dessa CPMI? Eu concordo plenamente com o que o Éden falou. Acho que o caminho é esse mesmo. Teve, de fato, ali um cochilo, a militância na rede social cobrou muito, né? Porque o próprio governo ficou chateado com a forma como... Porque nós estamos enfrentando, né, Éden? Nós estamos enfrentando pessoas que não têm nenhum escrúpulo. Eles não têm nenhum compromisso com a verdade. A mentira, para eles, é o sal da vida deles. Então, você, quando lida com adversários como esse, e alguns, inclusive, distópicos, né? Porque estão fora da realidade concreta, não acreditam na realidade, quer dizer, inventam a realidade. Então, qualquer vacilo que a gente der, e é normal, porque nós somos seres humanos, todo mundo acerta, todo mundo isso tem desdobramento. Só que se falar em se defender, nós somos mestres em se defender, né, Éden? Porque nós tivemos uma presidenta empichada fruto de um golpe. Nós tivemos a nossa maior liderança política encarcerada 580 dias. Não deixaram ele falar para ajudar na campanha de 2018. Em 2018, nós fomos vítimas de uma indústria fenomenal de fake news. E o objetivo era prender o Lula, caçar a Dilma e proscrever o PT. Eles não conseguiram, eles caçaram a Dilma, prenderam o Lula, o PT se manteve vivo, claro que com fissuras, porque o partido, você ficar 7, 8 anos só se defendendo, é um complicador. Nós, inclusive, eu acredito que até hoje ainda nós não saímos totalmente desse processo. É um processo lento que deixou muitas feridas.
Então, eu acho, completando o que você falou, que eu acho que agora, toda tentativa que eles tiverem para tentar enfraquecer o nosso governo, principalmente com fake news e mentira, nós vamos estar muito mais preparados para enfrentar, porque nós já enfrentamos coisa pior. Né? Nós enfrentamos... Porque falta o quê, Cantalice, para dizer de nós? Falta o quê para mentir? Falta que mentira para inventar sobre o PT ou sobre Lula, sabe? Depois dessa campanha toda que você citou, e você tem razão, dificilmente outro partido político no mundo sobreviveria ao ataque que o PT sofreu. Dificilmente. Uma orquestra que passava por setores da mídia tradicional, por setores do judiciário, do Ministério Público, dos partidos de direita, com aliança internacional obviamente revelada. E o PT sobreviveu a isso. O que é que falta falar do PT, sabe, gente? E você tem razão quando fala sobre a medida do escrúpulo. Não tem, eu tenho dito o seguinte, não tem problema polarização política. Esse é o problema do Brasil. Nós polarizamos o Brasil entre nós e o PSDB durante 25, 20, 30 anos. Em São Paulo e no Brasil como um todo. Disputamos com o Fernando Henrique, com o Serra, com o Aécio, com o Alckmin, zero problema. Só que do lado de lá havia um mínimo de civilidade, isso que se chamou de escrúpulo. Lá não havia uma direita disposta, como a gente diz popularmente, a entrar na lama que o bolsonarismo e que a extrema-direita entram. Nenhum escrúpulo e nenhum limite para o expediente da mentira, da falsidade, da mobilização de crime ou do financiamento criminoso de campanha. Então, o que nós estamos enfrentando hoje não é a polarização entre dois eixos de esquerda e de direita, gente. São os democratas, a democracia contra o fascismo. Nós estamos falando de gente que não tem o menor valor pela democracia, não tem o menor respeito pelo contraditório, não tem compromisso nenhum com o desenvolvimento nacional ou com o povo brasileiro. É uma gente que tem vergonha da nossa cor, vergonha da nossa pele, vergonha do nosso cheiro, vergonha dos nossos antepassados. É com isso que nós estamos lidando, por isso que eu fico muito revoltado, até indignado, eu diria, quando setores da mídia tradicional equivalem o Lula a Bolsonaro ou equivalem o PT à articulação da extrema-direita. Não estamos falando de duas faces da mesma moeda, não estamos. Nós estamos falando de um partido que tem sua trajetória inteiramente alinhada, e a história do PT se confunde com a história da democracia no Brasil nos últimos 45 anos. Toda a grande defesa, um momento importante da democracia no Brasil, nos últimos 45 anos, o PT foi protagonista, pode olhar, foi assim no Fora Collor, foi assim nas Direta Já, foi assim na resposta à ALCA, sabe, foi assim na eleição do Lula. Qualquer grande momento da democracia brasileira, o PT estava ao lado do povo e da democracia, e eles, vez em quando, equivalem isso a essa agenda que é entreguista, que quer dilapidar o nosso país, que já não basta o que Bolsonaro fez nos 4 anos e aquele restinho ali de Temer, de entregar pré-sal, Cantalice, sabe? Uma riqueza desse tamanho que a natureza nos deu, e eles venderam a preço de banana, entregaram e querem desmontar os nossos recursos naturais, o nosso patrimônio humano, histórico, político e natural. Então, não acho que haja equivalência, não vejo problema em rivalizar na política. A gente rivaliza com o carlismo na Bahia há 40 anos. A diferença de 2 anos e 4 anos para cá é que o carlismo e o bolsonarismo na Bahia viraram a mesma coisa. Então já não é o mesmo jogo. Já somos a democracia contra quem está se aliando com quem não defende a democracia. É isso. Eu acho que foi muito bom a gente ter iniciado esse programa, né, Lázaro, com a presença do Éden. Muito bom. Deu bastantes esclarecimentos aí à nossa militância, já projetou, sem fazer campanha, pré-campanha, mas já projetou qual vai ser a nossa linha de comunicação para 26, né, que é fundamental, a reeleição do presidente Lula e o crescimento do PT. Ô, Albertinho, mas teve coisa que eu não falei, tem coisa que eu acho que a gente precisa melhorar. Você quer ver? Nós todos, o PT e o governo e os nossos influenciadores, os formadores de opinião, nós precisamos achar denominador comum sobre como a gente dá nome às coisas. Vamos lá. Desde que eu cheguei aqui a Brasília, tem 2 semanas que eu estou aqui. Eu já ouvi falar em reforma, para se referir ao imposto de renda. Sim. Reforma da renda, isenção do imposto de renda, justiça tributária, justiça fiscal. Gente, nós temos que falar a língua do povo. Pelo amor de Deus. Deixa eu cometer aqui um sincericídio.
Há 3 semanas atrás, eu tive com o presidente Lula, a gente conversou um bocado lá no Alvorada. Uma das coisas que eu sugeri, e ouvi muito dele, anotei muita coisa, ele é um cara muito antenado com a política, vocês sabem, difícil ter um ser político como o Lula é, com tanta capacidade de conexão e ligado em tudo que está acontecendo. Mas eu dizia ao Lula, talvez a nossa comunicação, não estou falando da comunicação formal do PT, estou falando do petismo como um todo, a gente tem que aprender com o Lula, a gente tem que se conectar e falar a língua do povo. E não é forçar sotaque, sabe? Não é isso, não. Mas é falar o que o povo entende. Se eu conversar com Dona Maria e com o seu Zé na Bahia e falar sobre justiça tributária, vai ser um conceito um pouco longe. Vai ser um conceito um pouco abstrato. Agora, se eu falar que quem ganha mais tem que pagar mais e quem ganha menos tem que pagar menos, ele vai entender. Se eu falar que está na hora da gente botar os barão que nunca pagaram nada, para uma vez na vida pagar um pouquinho, ele vai entender. Então, desses desafios que você estava tentando elencar aí, Catalice, eu penso que nós temos que traduzir aquilo que eu falei de inovação, de modernização, de atualização da nossa linguagem, não é rebuscar, não. Não é criar termo em inglês ou das redes sociais, não. É se conectar com a nossa base social, com aquilo que é o propósito do PT, que é organizar o povo brasileiro para sua autodeterminação. Legal. Lá. E vamos, né? Nosso programa está excelente, o bate-papo está ótimo. Com relação à comunicação, acredito que a militância que está assistindo a gente gostou bastante. A gente, com certeza, a gente está junto nessa, secretário. Pode contar aí com o nosso apoio, que Obrigado. Estaremos aí na luta sempre. Então, é isso. A gente vai estar sempre lutando para o que realmente interessa ao povo, né? Que essa é a história do PT, né? A história do Lula, e a gente tem esse compromisso, mas não é só porque é o Lula, não, porque a gente defende isso e é o certo. Então, a gente está juntos nessa. Agradeço demais, Cantalice, também, da presença, você, Ed, foi excelente. E esse foi só o primeiro episódio, né? A gente está estreando o programa hoje, muito especial, estou bem feliz com a oportunidade, tenho certeza que o programa será um sucesso, vamos levar muita informação de qualidade para todo mundo, e vamos formar também muitos comunicadores de esquerda, e só reforçando, entre lá no site da Fundação, porque lá tem cursos e, é tudo de graça, tá, gente? Isso que é o melhor de tudo, tá? Lázaro, deixa eu dar os parabéns. Muito obrigado, Eden. Obrigado. Obrigado, Eden. Obrigado pelo Lázaro. Trabalhando junto, PT, Fundação, Câmara, Senado, governos, vereadores, deputados estaduais, eu acho, e mais a militância que você falou que é o nosso motor principal e sob a liderança do maior líder político brasileiro, Lula, nós vamos chegar sempre a bom termo. Obrigado. Deixa eu só deixar uma mensagem aqui final de uma coisa que você falou que eu acho importante, que essa turma tentou acabar com o PT algumas vezes. Volta e meia você vê a imprensa anunciando o fim do PT, o que o PT acabou e etc. Eles não desistem, não? Ainda falam disso. O Cantalice está certo, quando narrou ali os 7, 8 anos dessa via cruz que nós estamos passando, que ainda não acabou mesmo, não. Em alguns lugares do Brasil, ainda é perigoso você andar com um boné do MST, você andar com a camisa da CUT, você andar com o broche do PT, você importunado, você é ameaçado, O companheiro Marcelo, gente, foi assassinado em pleno aniversário dele, porque era o bolo e o tema da festa era do PT. Então, é o fascismo levando ao extremo a sua intolerância, né, e a sua violência. Mas eu queria dizer, Catalice, que essa turma esquece que o PT não é laranja, não. O PT não é bagaço de laranja, a gente é semente. E cada vez que esses caras, ou como a gente diz lá na Bahia, esses filhos de rapariga, tentam enterrar a gente volta mais forte, sabe? E outra coisa, enquanto houver 2 Brasis, em que tudo tem, tudo, absolutamente tudo tem, e que mexe com a renda do povo brasileiro e com a riqueza do povo brasileiro, com um toque de dedo num celular ou num teclado de computador, que vive de renda, que não produz nada para o nosso país. E enquanto houver um outro Brasil que nada tem, que somos os 99, que temos muito pouco, e que é sobre o nosso lombo da classe trabalhadora que a gente carrega esse país, enquanto houver, meu velho, esses 2 Brasis, haverá PT, haverá luta política, haverá resistência, e eles vão ter que nos engolir. Perfeito. Muito bom, gente. Mas é isso, né? Obrigado, Ed. Do Lázaro, e vamos em frente. Opa,
Nosso primeiro programa fica aqui. Muito obrigado novamente. E na sexta que vem a gente retorna com um convidado especial. Então, acompanhe a gente nas redes, tá? Ativa o sininho que em breve a gente vai estar anunciando e tenho certeza que vocês vão gostar, tá bom? Muito obrigado, gente. Foi um prazer estar com vocês aqui. Um abraço.